O vento cortava o deserto como uma lâmina invisível. A areia batia no rosto de quem ousasse seguir caminho, e o céu, carregado de nuvens negras, rugia como uma fera faminta. Naquela noite, 5 viajantes cruzavam o território esquecido entre Red Hollow e Black Creek. Um deles era o velho Jonas Clay, comerciante cansado. O segundo, Mary Ann, uma mulher de olhar perdido. O terceiro, Denton, um pistoleiro sem passado. O quarto, um padre silencioso. E o quinto, um garoto que ninguém sabia de onde vinha. Quando o primeiro relâmpago rasgou o céu, perceberam que precisavam de abrigo, e rápido. Foi então que, ao longe, uma silhueta surgiu na escuridão. Uma casa grande, de madeira envelhecida, com luzes trêmulas nas janelas e uma placa balançando ao vento, onde mal se lia o nome. Estalagem dos Ventos. As portas rangiam quando se aproximaram. Jonas bateu 2 vezes. O som ecoou pelo interior, e por um instante o silêncio pareceu mais alto que a tempestade. Então a porta se abriu. Um homem alto, pálido, de terno escuro e cabelo penteado para trás, os observou com calma. "Bem-vindos, viajantes", disse ele, com uma voz suave demais para aquele lugar. "Sou o Sr. Abner, o dono da estalagem. Entrem, a noite está só começando." O interior era surpreendentemente limpo. Havia um salão principal com uma lareira acesa, um relógio de pêndulo marcando as horas e retratos antigos nas paredes. O cheiro de madeira queimada misturava-se com o de velas recém-apagadas. Mary Ann tirou o chapéu, olhando em volta com desconfiança. "Não parece que tem muita gente por aqui." Abner sorriu, mostrando dentes perfeitos demais. "Nem sempre os hóspedes ficam por muito tempo." Enquanto os outros se acomodavam, o garoto apontou para o relógio. "Senhor, o relógio não anda." Abner olhou e respondeu sem alterar o tom. "Ele marca sempre a mesma hora, menino. O momento em que o tempo parou para nós." A lareira estalou forte, como se reagisse às palavras. Jonas engoliu em seco. O padre fez o sinal da cruz. E lá fora, o trovão respondeu com um rugido distante, iluminando por um segundo o letreiro da entrada, onde agora se via claramente o nome que antes a chuva escondia: Estalagem dos Condenados. O Sr. Abner caminhava entre os hóspedes com passos tão silenciosos que parecia flutuar. Cada palavra que dizia soava medida, como se fosse ensaiada há muito tempo. A lareira queimava firme, mas o calor não parecia alcançar ninguém. Jonas, o velho comerciante, esfregava as mãos e ainda sentia frio. O jantar foi servido por 2 empregados que surgiram sem que ninguém os visse chegar. Um homem e uma mulher, ambos muito pálidos, vestidos de forma antiquada, com olhares vazios e movimentos lentos. Mary Ann tentou puxar conversa, mas eles apenas sorriam e se retiravam, sem responder uma única pergunta. "De onde são?" perguntou ela. "Daqui mesmo", respondeu Abner, sem desviar o olhar do prato. As horas passaram sem que ninguém percebesse. O relógio continuava parado, e lá fora a tempestade rugia cada vez mais forte. O padre tentava rezar, mas a chama das velas tremia sempre que ele pronunciava o nome de Deus. Denton, o pistoleiro, inquieto, observava cada canto da sala. E não gostava do que via. As paredes eram cobertas por retratos antigos, e em todos eles havia rostos que pareciam familiares, como se já os tivessem visto em algum lugar. Mary Ann se levantou para olhar mais de perto e notou algo estranho. As molduras estavam cobertas por uma fina camada de pó, exceto uma: o retrato de um homem de chapéu largo, com o mesmo olhar que Denton. "Esse aqui parece com você", disse ela. Denton se aproximou. O sangue gelou. O retrato era dele, ou de alguém idêntico, com o mesmo casaco, a mesma cicatriz no queixo, até o mesmo colar de couro no pescoço. "Isso é alguma brincadeira?" perguntou, virando-se para Abner. O dono da estalagem apenas sorriu. "Muitos passam por aqui, Sr. Denton, alguns mais de uma vez." A frase caiu como um trovão. Jonas se levantou bruscamente, batendo na mesa. "Isso aqui não é normal."
Quero ir embora agora. Abner o olhou, ainda com aquele sorriso tranquilo. Mas, Sr. Clay, já está. O velho não entendeu. Como assim? Já está o quê? Abner encostou o copo na mesa, a voz baixa como um sussurro. Já está morto. O relógio na parede deu um único estalo. O ponteiro se moveu por um segundo e parou de novo. O vento lá fora cessou. Dentro da estalagem, o silêncio ficou pesado demais. E pela primeira vez naquela noite, todos sentiram que talvez o abrigo que haviam encontrado não tivesse sido um presente, e sim uma armadilha do além. A madrugada avançava devagar, mas ninguém sabia ao certo que horas eram. O relógio continuava parado no mesmo instante, e o tempo parecia circular dentro da estalagem como um animal enjaulado. O fogo da lareira tremeluzia, lançando sombras que se esticavam pelas paredes e pareciam se mover por conta própria. Jonas Clay tentava manter a calma bebendo um gole de uísque, mas o líquido estava morno, sem gosto. Mary Ann, pálida, rezava baixinho num canto. O padre já não falava. Seus lábios se moviam, mas não saía som algum. E Denton, o pistoleiro, não tirava os olhos da escada que levava ao andar de cima. Foi então que o barulho começou. Primeiro, leve, o rangido de uma tábua, o sussurro de passos lentos. Depois, vozes, baixas, distantes, como se alguém conversasse atrás das paredes. Palavras arrastadas, impossíveis de entender. Tem alguém lá em cima? Perguntou Jonas com a voz trêmula. Abner, que observava a tempestade pela janela, respondeu calmamente. Ah, sim. Temos outros hóspedes, mas estão descansando. A resposta fez o ar gelar. Mary Ann, tomada pela curiosidade e pelo medo, levantou-se e subiu os degraus devagar, com uma vela tremendo entre as mãos. Cada passo ecoava na madeira oca. O corredor do andar de cima era estreito e frio. As portas eram todas idênticas, antigas, com fechaduras de ferro e nomes gravados em pequenas placas douradas. Ela aproximou a vela da primeira porta. Jonas Clay. A chama vacilou. Seguiu para a mão na segunda. Mary Ann. O coração dela disparou. Na terceira, leu. Padre Solomon. A quarta, Denton Cole. E na última, quase apagada pelo tempo, o nome era Samuel, o garoto. Mary Ann deu um passo para trás. O som das vozes cresceu. Agora, vinham de todas as portas ao mesmo tempo. Sussurros, orações, risadas e gemidos de dor. A vela se apagou com um sopro invisível. Ela gritou. Lá embaixo, os outros correram até a escada, mas quando chegaram, o corredor estava vazio. As portas estavam entreabertas, balançando suavemente, e dentro de cada quarto só havia escuridão. Abner apareceu atrás deles, com o mesmo sorriso calmo e a voz serena, como um padre em confissão. Não deviam subir. O andar de cima é só para os que já encontraram seu descanso. Denton o encarou com raiva. E nós? O que somos então? Abner inclinou a cabeça. Vocês? Vocês são lembranças. Sombras presas à hora em que morreram. Nesse instante, o trovão explodiu lá fora e todas as luzes da estalagem se apagaram. A tempestade havia parado. Mas dentro daquele lugar, a noite apenas começava. Quando a escuridão tomou conta da estalagem, um silêncio sufocante se espalhou. A lareira apagou-se de repente, como se tivesse sido sufocada por mãos invisíveis. O único som era o pêndulo do relógio que, sem explicação, voltara a balançar devagar, marcando o mesmo instante repetidas vezes. O exato momento em que todos haviam chegado. Denton tateava o caminho com as mãos, tentando alcançar a porta de saída, mas o salão parecia maior do que antes, como se o espaço se distorcesse. As paredes respiravam. O ar estava pesado, denso, quase líquido. Então, uma luz fraca surgiu no canto oposto. Uma vela acesa sozinha diante de um grande espelho oval, emoldurado em madeira escura, antiga, quase viva. Jonas foi o primeiro a se aproximar. Olhem, é só um espelho. Mas não era.
O reflexo não mostrava o salão, nem a luz da vela. Mostrava outra cena. Um deserto, um carroceiro tombado na areia. O mesmo Jonas caído, com o peito coberto de sangue seco. Ele recuou em desespero. Isso não pode ser! Marianne se aproximou e viu a si mesma deitada ao lado de uma carroça quebrada, os olhos abertos, sem vida. O padre viu o corpo pendurado na cruz de madeira, abandonado à beira da estrada. E Denton? Denton viu o próprio rosto no espelho, mas o reflexo não se movia junto com ele. O homem do reflexo sorriu. Eu avisei, disse Abner, surgindo às costas deles. Todos vocês morreram há muito tempo, naquela estrada, quando a tempestade os alcançou. A estalagem é o último abrigo antes do nada. E eu apenas os recebo. O espelho brilhou mais forte, e o salão inteiro começou a se distorcer. O chão rachava como vidro, e sob as fendas via-se uma escuridão pulsante, viva, que engolia tudo. As velas se acenderam sozinhas, uma a uma, e dentro da chama de cada vela, o reflexo de um dos viajantes se debatia, como se estivesse sendo queimado por dentro. Marianne caiu de joelhos, chorando. Então, nunca sairemos daqui? Abner se aproximou dela e sussurrou ao ouvido. Ninguém sai do que é, e vocês são condenados. O espelho tremia, mostrando as cenas da morte de cada um. A carroça tombando, o raio atingindo o padre, o pistoleiro sendo alvejado no deserto. Tudo se repetia em um ciclo infinito, como um filme velho queimando na luz. Quando Denton atirou no espelho em desespero, o vidro estourou, espalhando fragmentos brilhantes pelo chão. Mas cada pedaço refletia o mesmo rosto. O dele, o deles, o de Abner. Todos iguais, todos mortos. E pela primeira vez, o Sr. Abner riu. Uma risada seca, oca, como o estalar de ossos. Agora lembram quem são. A casa só devolve o que vocês trouxeram. O relógio voltou a parar. O vento uivou lá fora. E no salão, só o eco da risada ficou, misturado ao som das chamas que reacendiam, prontas para receber novos hóspedes. O tiro de Denton ecoou pela estalagem como um trovão preso entre as paredes. O espelho estilhaçado jazia no chão, refletindo dezenas de fragmentos da mesma cena. Os rostos apavorados, o fogo da lareira que voltava a acender sozinho e, entre as chamas, o sorriso calmo de Abner. Um a um, os viajantes começaram a desaparecer. Marianne foi a primeira. Seu corpo se dissolveu em pó fino, levado pelo vento que agora soprava dentro da casa. Jonas tentou correr para a porta, mas quando a abriu, encontrou o deserto diante de si. O mesmo deserto de antes, só que sem estrelas, sem vento, sem som. Apenas uma vastidão escura, como se o mundo tivesse acabado ali. O padre caiu de joelhos, rezando palavras que já não faziam sentido. Abner o observava, imóvel, como um juiz paciente diante de uma confissão repetida 1000 vezes. Todos vocês sempre voltam, disse ele. A estrada muda, as faces mudam, mas o destino é o mesmo. Restou apenas Denton. Tremendo, com os olhos fixos na porta, ele deu um passo à frente. Atravessou o batente e sentiu o chão ceder sob os pés. Correu, sem olhar para trás. A lua guiava seu caminho e o deserto parecia interminável. A cada quilômetro, o ar ficava mais frio, o som mais distante. Então, depois do que lhe pareceu uma eternidade, ele viu um letreiro balançando ao vento, uma luz bruxuleante na janela e a mesma placa de madeira com letras gastas. Estalagem dos condenados. Denton desmontou do cavalo, confuso, suando frio. Abriu a porta. E lá estava ela. A lareira, o relógio parado, o Sr. Abner sorrindo atrás do balcão. Bem-vindo de volta, Sr. Denton, disse o homem como se o tempo jamais tivesse passado. A noite ainda é longa. O pistoleiro recuou, o olhar perdido. Isso não pode ser real. Tudo o que é eterno é real, respondeu Abner, calmamente. E aqui, nada termina. Do lado de fora,
a tempestade rugiu outra vez. O som dos cascos de um cavalo ecoou no vazio, mas não havia cavalo algum. O vento soprou pelas janelas, trazendo vozes distantes, os murmúrios dos hóspedes anteriores, pedindo para que o sol voltasse. Mas o amanhecer nunca veio. O relógio continuou marcando a mesma hora. E lá dentro, a lareira permaneceu acesa, esperando pelos próximos viajantes perdidos no deserto, que um dia, ao fugir da tempestade, encontrariam o mesmo abrigo, o mesmo sorriso e o mesmo destino. Assim nasceu a lenda da estalagem dos condenados, um lugar onde o tempo morre, os vivos esquecem e os mortos se lembram. Dizem que, nas noites de tempestade, se o vento mudar de direção, você pode ouvir ao longe o som da porta rangendo e a voz serena do Sr. Abner dizendo: "Entrem. A noite está só começando."